Oi, pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, continuando nossa quarta-feira aqui. O que nós temos hoje, hein? Hoje aqui nós temos polêmicasitas pequenas, que é importante que a gente fale. Também acho que nem é tão polêmica assim, na realidade, tá? Vou começar falando aqui do Fabrício Moreira, mas também vamos falar aí de um podcast do Nick Walker com o Guy Cisternino, onde eles ainda falam um pouco mais sobre a treta do Rafael Brandão com o Tony Burton, porque o Nick Walker também, supostamente, tem uma tretinha com o Tony Burton. Mas quero começar o vídeo falando desse rapaz aqui, ó, desse menino, desse tanque de guerra aqui, que é o Fabrício Moreira, cara. Vocês viram o que ele fez aí? Vou voltar pra vocês. Olha só isso aí. E o título do vídeo é O Segredo do Ombro. Tá o Fabrício que vinha enfrentando alguns probleminhas de ombro ali, né, cara? De mobilidade, aparentemente tá bem melhor, tá conseguindo realmente aí fazer mais força. Ele fala nesse vídeo aí sobre o Olímpia do ano passado, que ele passou mal na viagem e isso impactou um pouco seu físico, que esse ano ele vai buscar uma versão ainda melhor. Eu acho que é possível, sim, tá? A gente ainda pode ver uma versão ainda melhor do Fabrício Moreira. Ele fala também que tá tratando aí algumas partes do seu corpo com ozônio, tá? A virilha, ok, e o cotovelo, né? Seria próximo ali, mas não é tão próximo assim. Se bem que no Fabrício é meio próximo, né? A virilha do cotovelo. Mas falando sério, tá? Desculpa, Fabrício, aí a brincadeira. Falando sério, a gente percebe também que o Fabrício Moreira, ele vem se preocupando em se cuidar, em tratar do seu físico. Ele percebeu e entendeu que não é só marretar. Também precisa cuidar para que tudo funcione bem. Aqui a gente vê mais uma série pesada. Gosto de ver o Fabrício treinando, cara. Ele consegue dominar o peso muito bem. Tá pesado pra caramba, cara. Mas você vê como que ele faz com técnica. Cada repetição é idêntica à anterior. Muito bem feito. Nesse vídeo aqui ele compara também a utilização de hormônio que o Pacho vem fazendo ali e com o que ele já fez, cara. Ele fala assim que com o Pacho, o máximo de texto que ele já usou foi 500 miligramas, cara. Dividido em 2 aplicações de 250 na semana. E antigamente, com o coach antigo e tal, eram 2 aplicações por dia. Meu Deus, 3 dias na semana, segunda, quarta e sexta. E além disso, tinha outras drogas. Ele falou assim, ó, que com o coach antigo, tudo que ele utilizava, ele exagerado. Que loucura, né? Como a gente começa a entender e perceber que realmente treino é muito importante, dieta é muito importante, consistência é muito importante. Os ergogênicos fazem parte? Fazem. Dá para ir sem no bodybuilding profissional? Não. Mas a gente entende e percebe que não é o abuso deles que vai fazer, que vai construir um campeão. E eu quero aproveitar também e falar para vocês aqui da creatina da Growth, olha só. Tem aqui em estoque creatina monoidratada, creatina Creapure, 100 gramas, 250 gramas. A creatina Creapure da Growth, tem nem o que falar, né? Qualidade internacional. Preço direto de fábrica, a Growth vem direto para vocês, sem intermediário. Vocês conseguem um produto, uma creatina com excelente custo-benefício. E a gente sabe que a creatina é um dos suplementos mais comprovados. Não tem como ficar sem. Corre lá agora, então, no gsuplementos.com.br e usa o meu cupom. Você está fortalecendo quem fortalece o canal e permite que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês aqui. Saiu também um vídeo do William Martins. Olha só, ele deu feedback sobre o físico dele no Arnold. Ele acha que, na opinião dele, superou a versão, olha só, no Arnold. Que palco lindo, né, cara? Que LED que ficou bem feito também. Ele fala que a versão dele nesse Arnold superou a versão de Portugal, que até então tinha sido só melhor. Ele também falou que algumas das comparações que têm sido feitas aí são injustas, porque o que era diferente no Portugal era a iluminação, que foi uma das melhores que ele já viu na vida. Então, comparar uma foto do Arnold do Brasil com a do Portugal pode dar a impressão que ele não está tão bem assim no Brasil. Mas é devido à luz, segundo ele, e ele, por ter visto, ele era o cara mais próximo dele mesmo, ele se viu o tempo todo, né? Ele pode garantir que essa versão dele foi a melhor. Que legal. O William fala também sobre o extremo calor que tava no backstage do Arnold, né? Ele falou que saiu de casa no dia do Arnold, 8 horas da manhã, pesando 120, cara, tá imenso o William, né? Pesando 125 quilos e 800. Ele fala que ele transpirou muito, então ele saiu de casa com esse peso aí, quase 126 quilos. E ao terminar o show, ele nem comeu. Ele só comeu algumas esfirrinhas ali no caminho, você vai saber quantas, né? Mas foram poucas, estava muito cansado. E quando chegou em casa, foi se pesar 123, ou seja, ele comeu o dia todo, carbou o dia todo para competir, ainda comeu umas esfirrinhas, saiu de casa de manhã com 125,800, chegou em casa à noite com 123, cara, para vocês verem como que ele transpirou, como que ele perdeu água.
Ele fala também que a internet estava muito ruim no backstage, isso aí realmente é algo recorrente, não no show da Emoção Conta, tá em feiras, em eventos aqui no Brasil, tá? Eu lembro também, eu fui cobrir um campeonato também que é do 2011, né, cara? Mas a gente tinha ali, não tinha link de internet, por exemplo, no ginásio onde era feito ali a competição, e a gente via ali dentro do próprio ward da feira vendedoras vendendo links de Wi-Fi por R$60, porque a conexão ali dentro realmente era muito ruim. Então, de repente, é algo a se pensar também para os atletas aí, a garantirem uma conexão de alguma maneira Wi-Fi em shows como esses, porque o que aconteceu? Ele acabou não conseguindo falar com o coach direito e conseguir fazer algumas manipulações que poderiam ter sido feitas. O William falou também que tinha um plano a ser seguido aí logo depois do campeonato, mas caiu a imunidade dele, ele acabou ficando gripado, não conseguiu fazer o que tinha que ser feito, perdeu alguns treinos, perdeu alguns cardios, tá? Passou a semana aí praticamente toda sem treinar e tá agora com 133 quilos mais ou menos. E sobre planos futuros, ele precisa alinhar ainda, tem a situação de saúde do sogro dele, né, cara? Eles estão cuidando ali, sendo muito humanos com o sogro, então não tem muito como ficar viajando, né, cara? Ele até pensam em ir por Detroit, por exemplo, mas eles estão vendo como que tudo vai rolar com a saúde dele, mas que ele tem em mente aí fazer 2 shows pelo menos em viagens fora do Brasil, e isso faria com que eles ficassem aí 2, 3 semanas fora, e o sogro deles precisa ser alinhado, ele não pode ficar sozinho e tal. Mas ele fala, vou competir esse ano ainda, vamos continuar acompanhando. Então, resta saber agora se ele vai aproveitar essa preparação e vai competir meio que logo, tipo Califórnia, esses shows assim que estão meio próximos aí, ou se ele vai esperar um pouco mais aí, mais pro final do ano. Quero muito a sua opinião em relação ao físico do William. Vocês preferiram o físico dele de Portugal ou do Arnold? Comenta aí e vamos pro próximo assunto. Saiu também um podcast do Nick Walker, Guy Cisternino, que é o de barba, e o José, que era o competidor 212, também muito bom, que tem uma visão muito boa do esporte, tá? O José Raymond competiu com o Eduardo Correia, é brotherzaço do Correia pra caramba, é um cara gente fina. E ali eles falam um pouco sobre essa história de Rafael e Tônio. O Nick, ele tá ligado dos brasileiros, ele fala assim, ó, com os brasileiros você não mexe, brother, você não mexe. A questão, cara, é que o Tônio, ele desrespeitou toda aquela história e tudo, ele falou muita coisa sobre a torcida, sobre a organização, coisas que realmente, tirando a coisa do palco, coisas que desestimulam os estrangeiros a vir para o Brasil fomentar nossa cena. Isso é muito ruim, entendeu? Sendo que ele foi tratado como um irmão por todo mundo aqui. Mas eles comentam ali, né, a galera ali comenta que o Rafael não devia ter respondido o Tônio, que talvez tivesse sido melhor e tivesse dado uma amenizada, caso o Rafael não respondesse. E quando eu vi a resposta do Rafael, eu pensei, cara, será que é boa ideia ele meter essa? Foi da hora ele ter falado aquele monte de coisa, cara, foi genial. Mas eu pensei isso também, realmente, cara, será que isso aqui não é por mais fogo no bagulho? Pois, realmente. Só que, na minha opinião, ele precisava falar, cara. Ele precisava defender a cena brasileira, tá ligado? É aquela mesma história. Acho que quem não devia ter falado aquele monte de coisa devia ter sido o Tônio, né? Óbvio que eles tiraram o sarro do lance da privada, vai virar um meme eterno isso aí. O Guy Cisternino fala que conhece o Rafael, que é um bom amigo dele, e o Guy é um cara, realmente, ele é muito justo, tá? Ele fala que já viu o Rafael Brandão num condicionamento melhor, e a gente já viu, acho que isso é indiscutível. Ele elogia o Brandão ali pelo físico dele, e ele até começou a falar do condicionamento, chegou um momento ali que o Nick Walker interrompeu, e o Nick Walker falou ali meio brincando, falou, ele não tava bem fisicamente, ele não tava ali, porque o Guy queria meio que, cara, o físico dele é bom e mandou, mas o Nick é um cara do condicionamento, então quando ele vê um cara um pouco fora, ele acaba não gostando tanto. E o Nick é aquele cara que também não tem papas na língua pra falar, né, cara? Mas, frisando aqui, vendo o podcast inteiro, ele não foi desrespeitoso nem nada, ele deu a opinião dele ali numa boa. O Guy Cisternino fala, inclusive, que o Good Vito deveria ter vencido, coisa que eu discordo, estando lá e tendo visto, discordo, e por mais que eu do Good Vito, discordo veementemente, ele não tinha a espessura, não tinha o volume de peitoral e ombros ali pra vencer, também não posou tão bem assim. Foi justo o terceiro lugar dele. Mas pro final ali eles concordam que pra eles o ideal teria sido que o Rafael Brandão ficasse em terceiro lugar nesse Arnold. E o José Raymond até fala que o Tony Burton não estaria tão errado assim em suas afirmações. O Nick Walker pontua e reafirma ali, cara, assim, mais uma vez, o pessoal,
Às vezes é complicado você passar um podcast inteiro de 1h30, 2 horas, em poucos minutos, sem passar uma ideia errada. Eu preciso sintetizar tudo que eles trazem aqui para vocês. Eu prefiro fazer legendas muitas vezes, mas elas tomam muito tempo de vez em quando. Não acho que é um podcast interessante pra gente colocar a legenda do Google automática, porque acho que o grau de confusão pode ser grande, mas eu quero afirmar pra vocês. Os caras deram pra eles na moral aqui, na boa. Elogiaram o Rafael Brandão sempre que puderam, tá? O Nick Walker, por exemplo, falou assim que o Rafael não tava off, ou fora de condição, ou tava mal no show. Não foi isso. Ele falou assim, você tá dizendo que o Rafael Brandão não tava no seu máximo, como foi visto no Arnold, por exemplo, como já foi visto em Olímpia, no máximo de condição. E acho que esses comentários são interessantes, são feedbacks interessantes. Lógico que a arbitragem falou outra coisa também pro Rafael Brandão, pro time dele. Mas acaba sendo legal pro atleta entender como tudo foi visto, feedbacks e ajustes que tem que ser feitos. E realmente eu acho que foi um grande passo pro Brandão no seguinte, tá todo mundo comentando que não mereceu vencer e tal. Sempre vai ter, um cara que ganhou vai ter essa discussão de mereceu ou não mereceu. Ainda mais quando o show é próximo. Mas, pra mim, o grande passo que foi dado foi o seguinte, cara. Ninguém falou assim, ó. O Rafael Brandão precisaria de mais volume, estava pequeno. Precisava ter ganhado, precisava ter conquistar mais massa, mais tamanho pra ficar perto desses caras. Ninguém falou isso. Ninguém. 0 pessoas falaram isso. Falaram do condicionamento. Condicionamento é muito mais simples de arrumar do que volume. Algumas semanas mais de dieta, ou uma finalização é bem acertada. A gente viu que ele tava muito bem no Arnold de Ohio. Não estava também perfeito, estava muito melhor. Então, ele deu um grande passo. Tem essas críticas de condicionamento, que não dá para discordar, a gente já viu ele mais seco realmente. Só que, por outro lado, é muito mais simples de arrumar do que falar assim, cara, ele precisava de 10 kg de volume. É legal a gente ver isso, é legal a gente entender esse tipo de coisa, é legal a gente ver os gringos também fazendo suas críticas e comentários, e a gente levar isso numa boa. Entender quando é feito com respeito, e aqui foi o caso. O Nick Walker fala assim que o que incomodou ele foi a resposta do Rafael Brandão, porque não faz sentido, segundo o Nick Walker. Ele sabia, porque o Brandão sabia que não estava bem condicionado, e aí ele foi lá esfregar a vitória em cima do Tônio. Só que aí ele foi responder a provocação. E o Nick Walker já fez isso. Tem provocação lá dele, casos dele com o Blessing, esse tipo de coisa. Quem começou a provocar foi o Tônio, que falou algumas coisas lá. O Brandão respondeu e falou, cara, eu venci, não tenho culpa que se a arbitragem achou que eu venci, é porque eu tava com o físico melhor, eu não tenho culpa que meu físico mais ou menos ganhou o seu físico melhor, tá? Eu acho que a partir do momento que alguém dá o primeiro tiro, vamos dizer assim, o negócio pode sair do controle e realmente os caras vão falar o que tem que ser falado, o que eles acham que tem que ser falado. E os bodybuilders acabam fazendo isso, tá? Não vi também nada tão absurdo assim. E no fim ali eles voltam até na tecla de que o resultado não teria sido o mesmo. E isso tivesse sido o Olímpia, por exemplo, julgado por Tyler e Steve. Mas aí eles até explicam um pouco melhor. Eles falam assim, ó, não é que houve... Eles fazem essa questão. Não é que houve algo ilegal acontecendo, algum favorecimento. É que eles acham, eles enxergam que o Steve e o Tyler privilegiam condicionamento no Olímpia, coisa que eu também discordo, tá? A gente tá cansado de ver aí o Big Ramy ganhou Olímpia sem estar super seco, o Derek ganhou Olímpia, não era o mais seco, quem mais? O Dauda ficou em terceiro no Olímpia, nem de longe era o mais seco do top 6, então são coisas, enfim, que a galera precisa ficar de olho. Quero muita opinião de vocês em relação a isso. Comentem aí pra mim. Vou ficando por aqui. Já já eu volto com mais vídeos. Valeu!